Fala galera, Thiago Luna na voz. Vou falar aqui, para quem não me conhece, sou pré-vendas Microsoft. Atualmente estou na empresa Westcom e queria falar um pouquinho com vocês, dar um overview rápido sobre um assunto do momento, né? Home office, trabalho remoto. E aí, como é que tá sendo, né? O que a gente tem aí de solução para poder fazer o processo acontecer, né? E a gente fica pensando e tal, e a Microsoft ela veio e já lançou aí, na verdade, um serviço chamado Windows Virtual Desktop. E esse serviço é um serviço aí que realmente vai ao encontro das necessidades atuais aí, né? E aí hoje, na verdade, eu vou fazer uma coisinha aqui diferente, não vou abrir PPT não, não tem PPT não, não tem não, tem não, tem não, porque eu não sei, resolvi fazer diferente. Eu acho que é mais importante porque às vezes eu faço PT e as pessoas às vezes não sabem onde encontrar informação. E essa informação está no site aí da Microsoft, na parte de Docs. Você consegue saber aí sobre este serviço, né, que fica no Azure, né? Então, basicamente, o que a Microsoft está falando aqui, o que é esse Windows Virtual Desktop, né? O Virtual Desktop é um serviço de virtualização de desktop, aplicativos que é executado na nuvem. Trocando em miúdos aqui para realmente, nas minhas palavras, e eu acho que sem essa sopa de letrinha da Microsoft, é... nada mais é que um servidor grande, né? E onde você tem vários pequenos outros servidores e onde essas pessoas conseguem conectar aí e ter os seus arquivos dentro dessas sessões, né? Então, pense o seguinte, um exemplo bem, pode se chamar esdrúxulos, mas eu acho que vai entrar muito no conceito. É um prédio, né? Ou um hotel, exemplo. Você tem um hotel lá e você faz uma alocação de um quarto. E dentro daquele quarto tem as suas coisas que você utiliza ali por determinadas horas, né? Por dias e por diárias aí que você precisa. Esse virtual desktop é a mesma coisa. Ele é um servidor grandão com vários outros serviços dentro deles, outras máquinas dentro dele, tá? Então, e aí eu olhando aqui esse documento, eu acho que eu fiquei pensando, o que é bom aí realmente falar pra galera, porque a gente vê bastante vídeo, vê bastante coisa, e eu resolvi fazer uma coisa bem resumida, né? E eu acho que é o que realmente a gente precisa saber, no meu caso, o que eu preciso saber como pré-vendas e acho bacana, né? Então a gente já sabe o que é esse serviço. Deixei um exemplo aí bacana do hotel aí, Hotel Transilvânia, meu filho adora. E aqui a regra de licenciamento. Para se tornar elegível e consumir esse serviço, o que você precisa aí, né? Tem que ter esse tipo de licenciamento: Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise ou Windows Server. No caso do Windows 10 que ele está mencionando aqui, é o Microsoft 365, né? Para quem não conhece, eu fiz um outro vídeo sobre esse cara, Microsoft 365, e aí você pode depois olhar aí nos vídeos anteriores que tem esse vídeo. E é um serviço que vem com Windows Office e segurança, né? Então ele já vem com Windows 10. E aí na linha que está elegível é o Microsoft 365 E3, E5, A3, A5 e F3. No caso, e aqui ou então somente o Windows 10, E3, A3 e A5. O Windows 7 também entra, tá? Nessa linha também de Enterprise. E aqui o Windows Server a partir do R2. Só que no Windows Server aqui, eles falam de calls, tá? Então essas calls aqui são, se você tiver esse tipo de licenciamento, call de RDS, você se torna elegível também aí para utilizar essa parte aí de conexão remota, tá? Então basicamente é isso. E um ponto que você tem que saber, para quem tem as calls aí de server, elas têm que ter o software assurance. O que seria esse software assurance? É um serviço que te dá, que qualifica você a conectar as suas licenças de ambiente local em cloud, tá?
Então, aí já deixa você já bem esperto aí. Porque vai falar, ah, mano, comprei a call e a call... A Microsoft falou que eu tenho compliance. Lógico, não tenho SA, então não tem muito o que fazer, tá bom? Vai ter uma outra coisa que eu vou falar do Windows 7, que você vai gostar também de saber. Aí aqui seguindo o documento, ele vem falando, né, quais as portas de comunicação, como é que é feito, e lê. Aquelas coisas que a Microsoft já faz com maestria, né, que é falar aí sobre o seu produto de um jeito que muita gente lê e às vezes acaba não entendendo, mas ajuda bastante. E se você parar para ler aqui direitinho, porque eu estou aqui me baseando em cima dele, tá? Então as imagens podem ser criadas, né? Aí você pode ver aqui, ó, Windows 10, 2019, 16, R2, né, que são suportadas aí nesse sistema de virtualização. E aí a gente vai seguindo o próximo passo, que seria a parte de criação. Mas antes disso, a gente tem mais esse documento aqui, que aí ele fala a parte de precificação, que aí é realmente uma coisa que é importante. Ali a gente falou o que era o serviço e o que torna elegível. Aqui você vai ver que vai repetir também, deixar você elegibilidade, né? Então a Microsoft aqui de novo falando sobre os aplicativos da área de trabalho remoto, Windows 7, Windows 10 sem nenhum custo adicional, ou seja, desde que vocês tenham já licenciamento e te torne elegível, né? Então, seja dentro desse licenciamento, e calls também com software assurance para você assim conectar. Mais um ponto bacana que é esse aqui, ó. Acessar a área de trabalho remoto Windows 10 e Windows 7 Enterprise sem custo adicionais. Se tiver uma licença elegível do Windows 10, Microsoft obtenha gratuitamente atualização de segurança estendida até 2023 para a área de trabalho virtual do Windows 7. Então, se você tem um licenciamento do Windows 7 Enterprise, aí já é um push que a Microsoft está fazendo para que você que tenha já esse licenciamento garanta aí e estenda o suporte até 2023. Né, na parte de segurança, a gente sabe que o Windows ele baixa bastante coisa de segurança para fechar e isso garante uma proteção bacana do seu SOA local, né? Outra coisa para elegibilidade, aí que no caso você pode ver que tem que ser a partir do Windows Server 2012, tá? As calls, para baixo não vai entrar. A Microsoft fez uma campanha lá atrás sobre 2008, quem migrasse para cloud conseguiria ter extensão aí de mais 3 anos, mas aqui já é outra forma e outro tipo de oferta, tá? Outro ponto importante que a Microsoft aqui nesse documento, que é legal, que ela de preços, ela já deixa alguns cenários base. Então aqui, ó, ele te coloca cenários de exemplo na área de trabalho pessoal ou cenários de exemplo na área multi-sessões, né? Então aqui você vê um licenciamento por usuários, né? Então ele te dá aqui um ambiente com 100 usuários, a configuração aí de vCPU a partir de 12, né? A máquina que vai ser emulada, né? E aí ele te dá um cenário, ó, engenheiros, designers gráficos com modelagem 3D simultânea e carga de trabalho. Os usuários passam de 5 a 6 horas por dia, exigindo a capacidade dessa área de trabalho. Então, os caras vão operar com a parte de emulação de imagens em 3D, eles já colocam uma configuração um pouco maior, né? E aqui é legal que você consegue ver o preço. Então, se você clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai abrir uma nova seção e já te abre aí quanto ficaria esse ambiente aí nessa configuração. E aí aqui ele vem explicando aqui, ó, localidade, 100 usuários, uma média de utilização aí de 125 horas, né? A instância que foi escolhida é essa, e aí com esse ambiente consigo virtualizar 100 máquinas, né? Por 125 horas. E aí ele vem aqui o pago pelo uso, e aí o prazo pago pelo uso por usuário, né? E aí fica assim, ó, uma média de 28 mil dólares aí, um ambiente para hospedar 100 usuários. Ou aí o Microsoft sempre fala desse, aqui ela já fala de um outro cenário, que é onde ele recomenda, né? E eles falam, né? Caso os usuários, dependem de vários usuários compartilhados na área de trabalho, virtual, remoto, via pool, né? E aí ele te dá aqui, num pool de 1000 usuários, né? Número de usuários no cenário, né? Então aqui, ó, quantos usuários vão consumir esse ambiente?
Ah, eu tenho 1.000 usuários, eu tenho 500 usuários, eu tenho 200 usuários, eu tenho 300 usuários. Coloca a quantidade de usuários que você precisa lá, e aí você tem que entender qual que é a necessidade, né? Funcionários do conhecimento padrão que utilizam produtos Microsoft Office. O que seriam esses caras, cara? Conhecimento padrão. Os caras que têm utilização aí no escritório normal, né? Um escritório básico. E tem a parte de consumo aí de informações que você já sabe, com planilhas e alguns aplicativos. Aí ele te dá aí a configuração básica, né? Com duas VCPUs e emulando aí o ambiente. Ou você pode vir aqui para cenários que são para input de informação, como um de call center. Então eles colocam uma máquina um pouquinho mais parruda, porque sabe que precisa mais performance, né? Porque, por exemplo, um teleatendente ali precisa de ter uma máquina que performe rapidamente e eles consigam imputar essa informação, né? Uh, e aí, seguindo nisso, você vai clicar aqui também, ó, pode ver, ó, o mesmo esquema. Eu não cliquei com o botão direito, cliquei com o botão normal, mas aí você consegue pegar e colocar aqui, ó, Windows Virtual Desktop, né? E aí ele vem com a configuração. 1.000 usuários, a média de utilização, né, deles, 730 horas, né? Por quê? Essas máquinas vão ficar ligadas o dia inteiro, 3 turnos. Então, eles colocam a quantidade de horas e o pool de máquinas. E aí, a configuração que vai ser atendida, né? Ele consegue aí criar uma média de 14 instâncias para que você utilize. E ele já dá a opção de reserva, né? Porque também é uma outra modalidade que você pode comprar o Virtual Desktop. Aí, storage que vem, né? Um pool de storage e um ponto importante, né? Tráfego de saída. Nesse próprio documento, a gente fala que o Microsoft não tem informação, né? Mas olha aqui. Ele tem as perguntas frequentes, né? Então, perguntas que não querem calar, né? Pô, além do Virtual Desktop, o que eu pago mais? Aí você paga tráfego, paga storage. Tem que pensar muito como se você estivesse configurando uma máquina, porque isso aqui é uma máquina gigante com várias máquinas dentro, né? E aí você acaba pagando aí como se fosse uma máquina, só que com alguns, né? Algumas coisitas a mais, como licenciamento e etc. Se eu não tiver licença disponível, e aí? Tem que comprar, né? Não tem muito o que fazer. Aí tem que ir lá e ligar para o Westcom e falar, ó, preciso de X licenças, né? Aqui no caso ele fala também das licenças elegíveis. Pode ver, presta atenção bastante nisso aqui, tem que ter o software assurance, tá? Fica esperto nisso aqui. E aqui as licenças que estão elegíveis para realmente deixar o ambiente ok. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou abrir um pouquinho a console do Azure, vou fazer um pequeno passo a passo aí, só para mostrar um pouquinho o Virtual Desktop, né? Na verdade como configura, né? Antes de eu vir para cá, assim, a gente tem muito vídeo na internet aí, que eu percebi, Windows Virtual Desktop, que a galera já tá vindo daqui, ó. E aí quando você vai reproduzir, dá erro. Pontos que você tem que saber antes de configurar. AD, tá? Você tem que criar também uma rede virtual, na mesma localidade que você vai criar o pool, e fazer o registro do inquilino, tá? Então, se você pegar esse documento aqui, ó, esses dois passos aqui, vai ser via PowerShell, aonde você faz o registro do inquilino. Então, fazendo o registro do inquilino, você consegue deixar o ambiente para fazer a configuração e habilitar. Então, pense o seguinte, o que seria esse inquilino? Na verdade, é um cara que vai ter um user lá, owner, para gerenciar e orquestrar esse pool. Então, aí você faz esses dois passos aqui, né? Tudo via PowerShell. Então, você vai usar aqui esse brinquedo. Pode ver que eu fiz aqui, ó. Algumas coisas deram pau, eu fui lá corrigir, né? As linhas estavam dando erro. E aqui você faz o registro do inquilino, porque aí você vai gerar esse monte de coisinhas aqui, ó. O inquilino vai ser esse cara aqui, ó, tá vendo? O tenant name, você vai registrar essas coisas aqui, tá vendo?
E aí vai ter umas chaves que ele libera para cadastrar como senha na hora que você for configurar a parte. Então ele vai pedir para você pegar essas chaves aqui para cadastrar e vai ser tipo uns registros que você vai fazer via PowerShell. Vai ser tipo, não, vai ser uns registros que você vai fazer via PowerShell desse inquilino para gerar esse cara aqui, ó, o tenant name. E com esse tenant name vai ter um usuário e password que consegue orquestrar aí o tenant name e assim você criar aí o seu pool, tá? Então aqui, ó, você vai escolher localidade. Então isso aí vocês não sabiam, né? E aqui eu vou colocar o nome de uma virtual Luna 02, tá? E aqui vai entrar o usuário que vai orquestrar, né? Thiago westcombr.microsoft.com, tá? Então, elegível. Aí eu vou seguir. Pode ver que é uma configuração bem parecida com coisas de máquina. Aqui é o nível de trabalho, né? Médio, hard, e assim vai subindo, tá? E eu vou deixar no nível light porque... Desculpa. O nível light eu estou fazendo ambiente de teste. Aqui, ó, prefixo, né? São como as máquinas serão criadas dentro do seu pool. Então aqui eu vou colocar virtual Luna, virtual, vou colocar virtual, só para... Aí vai pegar aqui e ele vai seguir criando. Então todas as máquinas que criar, ela vai ter um início como virtual LAN, tá? Então aqui é um nomezinho. Então, tem empresa X, então eu posso criar as máquinas com o nome empresa tal, entende? Aí seguindo aqui, você vai ver que aí é a configuração, quais são a máquina, qual que é o tipo de cenário de ambiente que ele vai emular. Aí você escolhe aqui, eu escolhi um Windows 10. Aqui você pode colocar a parte de storage da máquina, né? Então um HDzinho ali. E aqui você coloca um usuário que tá com o Joy no AD, né? Que lá naquele inquilino que eu registrei, que tal, que tem um domínio para dar start nesses pool. Então, aqui, ó. Pá, westcone.microsoft.com. A senha, que não pode faltar. Presta atenção nas senhas, tá? Não esqueça a senha. E aqui, ó, a rede virtual que eu criei, tá? Eu deixei tudo como padrão. Você pode editar sua rede virtual, deixar como você quiser, tá? Aí vem aqui, ó, Windows Virtual Tenant Name, que eu te falei lá, que faz a criação desse cara aqui e o registro desse cara. Então você vem aqui e coloca o Tenant Name, tá? Tenant Name, beleza. O usuário, pode ver, se você clicar aqui, ele vai pedir o usuário para que orquestra o Tenant Name. Então eu já registrei esse cara lá. Você pode registrar mais de um usuário. Na verdade, pelas boas práticas da Microsoft, pede que você coloque mais de um usuário. Como eu estou fazendo um ambiente de teste, seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Opa. E é isso. Aí ele vai pedir para dar um review aqui. Se der tudo certo, ele vai criar um pool e você vai conseguir acessar aí o Virtual Desktop. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço.